Senhora Borges. Isso aí, gente. Vai ser muito bom. A Campáscoa, se prepara. Já estava falando, a Campáscoa está chegando, mas pra você ficar ligado que tem muita coisa antes da Campáscoa também, para você não perder as coisas. E vai ser muito bom. Isso aí, gente. Estamos finalizando a série Recalculando a Rota. Quem você esteve aqui nas 2 últimas semanas? Então a gente estava aqui falando sobre esse tema, que se quiserem pôr esse tema de Recalculando a Rota, para a gente começar o ano na rota certa. Já aconteceu de você ver aquele barquinho que ele foi só um pouquinho para o lado, ele foi indo um pouquinho para o lado, um pouquinho para o lado, de repente chegou em outro lugar. E a gente quer chegar no final do ano na rota que o Senhor tem para nós, amém? Quem você quer terminar esse ano falando, eu andei na rota que o Senhor me mostrou, amém? Então, esse é o ano da gente estar ali, focado naquilo que o Senhor tem para nós. E a gente então já falou sobre recalculando as nossas escolhas e recalculando os nossos sonhos. E hoje a gente vai falar sobre recalculando o passado. A gente leu já nas semanas anteriores, mas eu quero começar também nesse versículo que está embasando a nossa série, que é Josué 24, 14 e 15. Ele começa assim, fala, agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se os seus deuses, que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Então Josué tá dando o statement dele. Ele está falando, você quer servir, né, outro Deus, o problema é teu. Eu e a minha família, a gente vai servir ao Senhor. E esse é a nossa fala também, né? Eu e a minha casa, a gente vai servir ao Senhor. E ele começa, né, a segunda parte ali do versículo com uma frase muito chave. Ele fala, joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Então ele está falando para para eles jogarem fora quem os antepassados serviam. Hoje em dia a gente tem, diferente, a gente não vive numa sociedade, num povo tão politeísta, essa é a palavra? Politeísta como eles serviam, no sentido de ter imagens, servirem a deuses, aquelas imagens físicas de deuses, mas a gente vive numa era de muitos deuses. A gente tem em todo momento, a todo lado, coisas que querem tirar o nosso foco do Senhor. Coisas que querem tirar os nossos olhos do Senhor. Então isso que ele fala dos deuses dos antepassados também é para hoje, né? E muitas vezes o que aconteceu no nosso passado, ele dita o nosso presente e o nosso futuro. Então coisas que aconteceu comigo no meu passado, vai ser marca de como vai ser o meu futuro. A gente estava conversando esses dias e uma pessoa estava contando como que tinha sido o passado dela, coisas que aconteceram com a família e tal. E daí a pessoa estava contando que ela, paralelo a isso, em outra conversa, falando que ela sofria de ansiedade. Daí uma pessoa que estava na rodinha falou, né? Olha só que interessante, né? Você sofre de ansiedade e você percebeu tudo que você passou. Então,
coisas que nós vivemos hoje, que nós passamos hoje, tem muito a ver com aquilo que a gente viveu no passado. E a decisão da gente mudar a rota é nossa. Então a gente pode continuar vivendo de como a gente estava vivendo, como aconteceu com os antepassados, ou a gente pode escolher fazer diferente. E quando a gente olha para o nosso passado, quando a gente olha para aquilo que aconteceu, a gente pode escolher fazer diferente. A gente pode escolher mudar. E o Senhor, Ele nos dá ferramentas, as ferramentas necessárias para a gente ter um futuro diferente. Então hoje, né, a Rafa falou aqui, bem eu sei, do futuro que eu tenho a respeito. O futuro do Senhor não é um futuro de mal. E às vezes a gente olha, puxa, mas o meu passado foi mal. Mas às vezes, muitas vezes, você não teve como lidar com coisas do seu passado. Mas hoje o Senhor fala que Ele tem um futuro de bem. E que a gente pode escolher andar nesse futuro, amém? E daí eu pensando aqui nessa palavra, eu lembrei de uma frase bem bonita. Que ela fala, né? Errar é humano, mas permanecer no erro é burrice. Então a gente vai começar assim. Chamando, não. Querendo quem você quer ser humano. Você é humano. Quem você quer ser inteligente. Então, se a gente quer ser inteligente, tem que fazer escolhas inteligentes. E, às vezes, a gente está, vivendo e caindo no mesmo erro sempre, sendo que a gente pode fazer diferente. E a primeira coisa que eu quero falar, quando a gente está falando de passado, eu quero falar sobre os nossos antepassados bíblicos. Muitas vezes a gente lê as histórias bíblicas e só olhando ali, o que eu posso aprender as coisas boas dos personagens. E muitas vezes a gente pode se relacionar com os erros dos personagens bíblicos e a gente aprender, em vez da gente ficar lá quebrando a cabeça, tentando inventar a roda de como eu sair dessa, eu falo, o que tem sido os meus grandes erros? Aonde eu estou quebrando a cabeça? Aonde eu estou pisando na bola? Eu posso olhar, tem algum personagem bíblico que passou por essa situação e venceu e aprendeu a lição e está aqui na Bíblia e eu posso aprender com ele. Romanos 15:4 fala, pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Então aquilo que foi escrito para nos ensinar. E a gente precisa olhar e retirar da Bíblia coisas que vão, é uma coisa que, o pastor de vocês, meu marido, sempre fala, que a gente precisa conversar com a Bíblia. Quem você aqui começou o ano e falou e decidiu fazer algum plano de leitura bíblica? Muito bem. Quem você já falhou, não precisa levantar quem já falhou. Mas não tem problema, se você já falhou no seu plano, amanhã é dia, você pode voltar e continuar a ir atrás. E é muito bom a gente ler a Bíblia. Então esse ano o Senhor tem me instigado muito a eu ler mais a Bíblia. Eu já li muitas vezes a Bíblia inteira, sempre leio a Bíblia, mas o Senhor tem instigado, Tari, você precisa conhecer mais da minha palavra, porque sempre tem como conhecer. Então, a gente precisa conversar com a Bíblia e ver, o que o Senhor quer falar comigo através da Bíblia. E uma outra frase que falam, que uma pessoa inteligente, ela aprende com os seus erros. E a pessoa sábia aprende com o erro dos outros. Então eu não preciso ficar passando todas as coisas para eu ter aprendizados. Eu posso falar, aquela pessoa fez assim, eu não vou fazer. Então, vamos junto aprender um pouquinho com poucos personagens, mas eu quero te animar. Você pense aí na sua vida agora, pensa aqui comigo. O que você tem passado que mais tem feito você quebrar a cabeça hoje? O que você tem mais patinado? O que você tem tido mais dificuldade? Pensa aí comigo, vai lá. Uns minutinhos.
segundinhos para você pensar. Conseguiu pensar? Quem você conseguiu pensar? Ok. Agora começa a pensar aí se você tem um personagem que você já sabe de algum personagem bíblico que passou pelas mesmas coisas ou coisas parecidas que você passou. Sua tarefa de hoje é você chegar em casa essa semana e estudar esse personagem bíblico, beleza? Então você vai fazer um estudo sobre a vida dele. Fala, puxa, ele venceu, eu também posso vencer. Às vezes você está lá pensando, puxa, eu estou com a minha vida pesada, eu estou ali sem visão, eu estou fraco, me sentindo como se eu tivesse ali, como se tivesse correntes em volta de mim. E daí você olha, puxa, quem passou por isso? Sansão. Sansão teve a sua visão tirada, ele ficou lá por anos ali com peso nas suas costas, com correntes nele. E daí você pode falar, puxa, será que eu cometi a mesma coisa que Sansão? Ou parecido? Ou coisa? O que eu posso aprender com Sansão? O que levou ele a estar lá nesse lugar? E como que eu posso sair desse lugar? Né? Então, Sansão, ele era ungido de Deus, ele era forte, poderoso, e ele acabou perdido, fraco, sem visão, porque ele caiu na lábia errada, pegou o bote errado. E às vezes a gente está lá, às vezes não é mulher, às vezes é mulher. Mas às vezes você está lá, foi enganado, você está ouvindo conselhos errados, às vezes você está entrando ali, né? Ele começou a se envolver com um povo que não era para ele se envolver, né? E às vezes você está se envolvendo ali com pessoas, confiando em pessoas que vão te tirar a visão, que vão te trazer um peso. Talvez você está sentindo que alguém é culpado por algo que aconteceu. Não, a pessoa é culpada, aconteceu isso comigo, a culpa é dela e você está querendo pôr a culpa nela. Quem que ficou passando a vida culpando a outra e depois viu que era você? Adão, a culpa era dele. E ele foi lá, ficou falando, não, era mulher que você me deu, mas a culpa era dele. Quando ele reconheceu a sua culpa, reconheceu o seu erro, ele conseguiu se reconciliar com o Senhor e sofrer as consequências, mas se acertou com o Senhor, né? Às vezes você está preso ali na pornografia, está preso em situações de fornicação. Em vez de você estar fazendo as coisas de Deus, você está descansando. E foi isso que aconteceu com Davi. Davi, ele só caiu no erro lá com Batseba porque ele estava no lugar errado, fazendo a coisa errada. Ele deveria estar lá na presença de Deus, guerreando, né? Ele devia estar fazendo o que o Senhor tinha mandado ele fazer, que era estar lá na guerra. E ele falou, não, eu já venci bastante, eu já fiz bastante, deixa eu ficar aqui de boa. E estava ali, outro que pegou o bote errado, estava no lugar errado, na hora errada e fez a coisa errada. Ele podia ter, então, ok, estou na hora errada, fecha o olho, vai para cá, deixa eu ir para a guerra. Não. E às vezes você está ali, no lugar errado, na hora errada, fazendo a coisa errada, e Deus está falando, cara, vai fazer a vontade de Deus, vai me servir, e você está ali penando e não sabe por quê. Às vezes a gente está lá pedindo, né, a confirmação de Deus, e daí sofrendo, tá cheio de turbulência na vida, tá um monte de coisa, e você fica lá, Deus, mas, né, Deus já te falou o que era para você fazer, Deus já te mostrou o caminho, e você não está, você está indo para o caminho errado, daí daqui a pouco vai cair lá na barriga do peixe também, né? E Jonas, ele já sabia o que era para ele fazer. Ele podia ter tido uma viagem tranquila, de barco, bem de boa, chegado lá em Nínive, feito o que era para fazer, voltado para casa e estava tudo certo. E muitas vezes a gente fica ali, quebrando a cabeça,
pedindo confirmação de Deus, sendo que aqui tem milhões aqui de palavras que a gente pode saber o que Deus está pensando sobre nós, né? Então, a gente pensando no nosso passado, a gente pode pensar nos nossos antepassados da Bíblia, que vão nos ajudar a gente sair disso, né? Então, um dos nossos objetivos aqui em recalcular a rota é a gente conseguir saber qual é a nossa rota certa, aonde a gente precisa ir, o que a gente precisa fazer, e a gente estudar a Bíblia, a gente conhecer sobre os erros dos nossos antepassados bíblicos, né, dos personagens bíblicos. Isso nos ajuda a saber o que o Senhor quer de nós. Amém? A segunda parte que eu queria falar com vocês é sobre os nossos antepassados, dos nossos pais, os nossos avós, dos nossos familiares. 1 Coríntios 13:11 fala: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então, eu creio que hoje o Senhor está nos dando uma maturidade. Eu creio que o Senhor quer nos chamar aqui para um lugar de maturidade. Então, por muito tempo, eu creio que pessoas aqui ficaram culpando coisas que acontecem hoje na sua vida, culpando o passado. E, gente, eu conheço várias histórias, né, de vocês. Eu sei de muitas pessoas aqui que realmente sofreram, que realmente tiveram marcas profundas, né, no passado. Mas, né, com erros dos seus pais, com erros dos antepassados, mas o Senhor está nos dando um caminho de maturidade, né, um caminho para a gente deixar de ser vítima, né? Quando a gente é criança, a gente é vítima, né? A gente não tem culpa da situação, mas agora nós temos poder de mudança. Nós somos agentes de mudança. A gente pode mudar o nosso presente, mudar o nosso futuro. A gente pode parar de ficar num lugar de vitimismo e falar: puxa, aconteceu isso, 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 e eu decido mudar, né? Eu decido fazer diferente. Talvez você teve na sua família, né, nos seus familiares, divórcio, traição, problemas financeiros, muita mentira, bebidas, drogas, outros vícios, problemas de comportamento, de ira, maledicência. Quantas coisas te acompanharam na vida? Você pode escolher ser diferente, né? Se a sua família é uma família que tem muitos divórcios, que tem muitas traições, você pode decidir ser diferente. Você não ter divórcio, não ter traição, depende muito de você. Depende de você escolher certo, de você escolher a pessoa que você vai casar, de você decidir dentro do casamento andar diferente de como seus pais andaram, seus familiares andaram. Você talvez viu, né, seu pai, sua mãe patinar, né, sua família patinar financeiramente, né, sempre quebrando, sempre sendo mandado embora de trabalho, sempre desempregado, sempre no vermelho, sempre com dívida. Você pode fazer diferente. Você tem esse poder de você estudar, de você ir atrás, de fazer, de ter boas escolhas, de você aprender como lidar financeiramente, né? De você vai lá fazer a estação de cuidado de finanças, abrir a sua vida financeira, pedir conselho com pessoas que sabem. Fala: puxa, olha, eu não sei lidar. Se você não sabe lidar ali, na família tem um histórico de não saber lidar com cartão de crédito, daí você tem tipo 10 cartão de crédito. Não, gente, vamos fazer diferente, né? Então, é muito legal que nós somos poder, nós temos esse poder de mudança, nós somos agentes de transformação, né? E a gente, eu creio que assim, essa é uma série de mensagens da gente parar de ser
coadjuvante para a gente ser protagonista da nossa vida. Né? Eu creio que essa palavra que o Senhor tem dado para nós de maturidade, muitas vezes a gente acha que o jovem foi tratado, puxa, mas não sabe lidar, puxa, não sabe lidar com finança, não sabe lidar, a gente precisa ficar lidando tudo certinho, tem que fazer isso, não tem que fazer aquilo, né? O Senhor está nos dando uma capacidade da gente, né, junto com Jesus, claro, sempre, mas da gente ser protagonista da nossa vida e fazer diferente, né? Como que eu vou lidar e fazer diferente? Então a primeira coisa é você realmente perceber, puxa, o que tem acompanhado a minha família? Você conseguir perceber essas coisas, você orar sobre isso, falar, né, quebrar essas coisas, falar, Senhor, eu não quero isso, eu não aceito isso para minha vida. Você colocar ali na sua listinha de oração e colocar, falar, Senhor, eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não aceito isso na minha vida, e você começar, né, pegar ali o que é direito seu do espiritual, porque quando você se converte, quando você aceita Jesus, você tem direito a uma nova bagagem espiritual, você tem direito a uma nova linhagem espiritual. Então você fala, puxa, eu não aceito essa bagagem, essa linhagem espiritual, mas eu aceito aquilo que tem, né, de Jesus. Segunda coisa, resolva os conflitos. Às vezes essas situações geraram muitos conflitos, né? Quem que você precisa perdoar? Será que você precisa perdoar o seu pai pelo mal que ele te fez, talvez te faz até hoje? Perdoar sua mãe? Será que você precisa liberar, né, perdão, se reconciliar? Às vezes Deus vai trazer que você precisa se reconectar com alguém da sua família. Então o que você precisa resolver na sua família? Né, a gente não resolve as situações simplesmente deixando ali, né? Eu conheço uma pessoa que ela teve uma situação, sempre teve um relacionamento muito bom com o pai dela, e aconteceu algumas situações na vida, né? A vida aconteceu e o relacionamento foi enfraquecido, foi balançado, e, né, um dia essa menina virou e falou, puxa, eu sempre tive um bom relacionamento. E a pessoa tinha, né, a menina tinha duas escolhas, de viver assim, porque também não era um relacionamento quebrado, mas era um relacionamento enfraquecido, ou mudar. Fala, não, puxa, eu vou intencionalmente me reconectar com meu pai, intencionalmente trazer de volta esse relacionamento, né? E eu creio que o Senhor está falando aqui com algumas pessoas específicas sobre coisas específicas que você precisa fazer para você recalcular a rota em relação à sua família. E outra coisa que você precisa fazer é honrar os seus pais, não cometendo os mesmos erros. Você pode ter uma vida diferente. Às vezes a gente vive num lugar que é tão sempre assim, que às vezes você não sabe que pode ter uma vida diferente. Você sempre viu ali, né, as famílias sendo destruídas, falando, não, eu não vou ter família, não vou casar, não vou ter filho, porque vai ser assim. Não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Se você curou e resolveu os conflitos, você fica liberado para resolver, para entender o que o Senhor quer trabalhar com você nessas situações, né? Para você aprender com os erros e não cair nos mesmos erros. E a última coisa que eu quero falar aqui, da minha parte, Filipenses 3:13 fala, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico, avançando para que estão adiante. Eu preciso lidar com as coisas do meu passado.
o que aconteceu no meu passado que eu preciso lidar. E o meu passado pode ser há 20 anos atrás, ano passado, semana passada. Você sabe o que é o seu passado. Você sabe o que você precisa lidar com o seu passado. E esse passado, ele nos traz muitas vezes feridas, nos traz machucados, coisas que a gente não conseguiu lidar e que a gente precisa resolver, que a gente precisa lidar, para a gente poder ter um futuro, daquele que o Senhor tem para nós. Às vezes pode ser pecado, escolhas erradas, decisões precipitadas. E para falar mais sobre essa parte do meu passado, quero convidar a Ellen para continuar a palavra. Aí, uma honra dividir essa ministração com a pastora Tari, porque ela é incrível. Enfim, então eu vou estar falando aqui sobre o último ponto, que é passado. Gente, para eu estar aqui hoje, há 9 anos atrás eu precisei recalcular a rota da minha vida. Coincidentemente ou não, hoje estava numa ligação com uma amiga minha, a Anax. Ela está aí em algum lugar que eu vi ela. E ela estava me lembrando lá do início da minha conversão. E de um dia específico em que eu pensei em desistir da vida cristã. Sabe quando o Waze fala lá, recalculando rota? A gente odeia, né? Tipo, eu não gosto, porque tá dizendo lá, falta 10 minutos para chegar no destino, daí você perde uma rua, e aí quando você olha, sei lá, mudou para 17 minutos. Não é legal. A gente fica, o que aconteceu? Aonde foi que eu errei? E na nossa jornada da vida, é mais ou menos assim. É mais ou menos assim que acontece. Se a gente continua resiliente, ainda que a gente tropece, ainda assim a gente vai viver o destino profético que o Senhor prometeu para nós, para a nossa vida. Mas a gente não pode negar que tem gente perdendo tempo. Tem gente escolhendo atrasar os planos de Deus. E eu já fui essa pessoa. E talvez você está aí sentado e você hoje é a pessoa que está se sabotando. Sabe, eu estou aqui para dizer que quando eu despertei para aquilo que o Senhor tinha para mim, eu decidi me posicionar. Eu falei, cara, não tem mais tempo para perder. Então eu estou aqui para dizer, sério, não vai perder tempo lá fora, não vai perder tempo com o mundo. A vida, ela passa rápido demais. A gente sempre fala isso, né? Às vezes quando a gente vê alguém, que infelizmente encerrou sua vida aqui no mundo, a gente fala, puxa, nossa, como a vida passa rápido. Ou quando a gente vê uma criança crescendo, nossa, como cresceu rápido. E o que a gente tira de tudo isso? Nós não estamos aqui a passeio. Nós não temos tempo para se distrair. E existe um projeto de Deus desenhado para a gente viver. E somente a partir do momento que a gente entende isso, que a gente começa a dar valor de fato na nossa vida. A gente começa a valorizar o propósito que o Senhor tem. Sabe, naquele dia, se a Anax não tivesse conversado comigo e me encorajado a tomar uma decisão, muito provavelmente eu não estaria aqui. Sabe, eu havia acabado de começar a minha vida cristã e eu tropecei. E aí eu não me sentia mais digna de estar aqui. Eu não me sentia digna de estar aqui louvando ao Senhor e erguendo a mão. Eu não sentia mais que eu poderia ser filha de Deus porque eu tinha errado. Mas sabe, Deus, Ele está aqui para recalcular a rota junto com a gente. E foi isso que eu decidi naquele dia. Eu decidi tomar uma decisão de que se eu precisasse, de que mesmo durante o percurso eu caísse, eu ia voltar e ia recalcular a rota até chegar onde Deus queria. Não dá para a gente querer viver o novo se movendo de forma antiga. A gente precisa escolher perdoar, a gente precisa escolher abandonar o pecado, a gente precisa escolher mudar de atitude. Quando você decide recalcular a rota da sua vida, com Deus na direção, porque você pode escolher recalcular a rota da sua vida da forma que o mundo ensina, mas você pode escolher entregar a direção da sua vida para Deus.
E aí ele, junto com você, vão recalcular essa rota. E essa decisão, ela vem com uma nova história. Ela vem com uma nova mentalidade. Ela vem com uma nova natureza. Existem promessas de Deus disponíveis pra gente. Quem aqui já recebeu alguma palavra profética? Eu quero te dizer. Provavelmente você tá aí bem animado para viver ela, certo? Quem tá animado para viver promessas que Deus já falou para você? Mas tem uma coisa muito séria para dizer. Ela não vai cair do céu. Eu sempre falo que é orar mais ação, né? Oração. Gente, nós precisamos agir, sabe? As coisas não vão cair do céu. A gente precisa mudar velhos hábitos se a gente quer ir para novos lugares. O nosso comportamento e a nossa postura, ela precisa mudar. É um novo nascimento que libera uma nova história. Existe um novo projeto para recalcular essa rota. O seu posicionamento, ele libera o favor de Deus sobre a sua vida. E eu tenho isso muito claro e eu falo que a minha vida é um testemunho disso. E eu poderia passar aqui a noite inteira te contando muitas coisas lindas que o Senhor fez sobre a minha vida quando eu decidi me posicionar. Eu tenho muito claro um dia em que, no início da minha conversão, em que eu decidi mudar as minhas roupas. Eu usava umas roupas um pouco vulgar. E aí eu entendi que aquilo não era o que Deus tinha para mim. E eu decidi ir lá e comprar novas roupas mais adequadas. E aí eu chamei algumas amigas da época e elas falaram: nossa, você está se vestindo que nem freira agora. Então eu lembro muito bem desse dia delas tirando sarro da minha cara. Eu também lembro do meu primeiro mês aqui na igreja, em que eu sentava lá atrás, não conhecia ninguém. Aí eu lembro de um domingo em que eu abri, acho que na época era Facebook. E aí os meus antigos amigos, eles estavam tipo assim na piscina, num churrasco, curtindo, tomando cerveja. E eu falei: cara, olha como eles estão felizes. Por que eu preciso abrir mão de tudo isso para ser feliz? Por que eles não precisam abrir mão? E aí o Senhor falou assim pra mim, eu comecei a questionar a Deus. Eu falei assim, e aí ele falou assim pra mim, que a partir daquele dia ele resolveria essa situação. E ele falou assim que aquelas pessoas, elas eram dependentes daquele ambiente. Para elas serem felizes, elas precisavam daquilo. Elas precisavam beber para perder a noção. Elas precisavam ficar sem compromisso. Elas precisavam de balada. E quando eu decidi escolher por Jesus, eu estava decidindo me libertar. Sabe, em Jesus há liberdade. E aí ele falou, Ellen, você está liberta disso. Eles estão presos, você está liberta. Muda essa sua mente, esse seu pensamento. E depois daquele dia eu esbarrei num vizinho. E ele me apresentou algumas meninas aqui da igreja. Que hoje eu tenho amizade, já fazem 9, quase 10 anos. Então, de fato, ele prometeu e ele cumpriu. Em João 2, 7 e 11, a gente vai projetar. Fala lá sobre... Aí. Então, Jesus disse aos empregados, encham os potes com água quando os potes estavam cheios. Disse, agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. Os empregados seguiram suas instruções. Os mestres de cerimônia provou a água transformada em vinho, sem conhecer sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade, mas você guardou o melhor vinho até agora. Em sinal em Canaã de Galileia, foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso, ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Gente, Jesus transformou a água em vinho, certo? Sim? Vocês estão comigo? Beleza, valeu. Eu vou dar uma viajada agora, mas vai dar tudo certo. Então, eu queria que você imaginasse se Jesus ele pegasse essa água e ele transformasse em água com gás. Quem aí ia gostar? Gente, eu sou muito do time água com gás, sério. Para mim seria incrível se Jesus fizesse isso. Mas olha comigo que interessante. Se Jesus ele troca a característica da água, Jesus ele não havia transformado a natureza dela. Continuaria sendo água com algumas características diferentes. Mudança de natureza não é você continuar sendo o que você era com algumas características diferentes.
Mudança de natureza é você ser alguém diferente do que você era. Então, transformar água em água com gás, para nós talvez seria algo meio bobo. Mas você já se perguntou? E se eu começasse a entender que é exatamente isso que eu espero da minha jornada de fé? Sabe, às vezes você está lá e você dá só uma parte da sua vida. Você fala assim, Deus, até aqui você pode acessar. Até aqui você pode mudar algo em mim. Mas não tudo. Você não entrega todas as coisas. E, gente, eu vou te falar. Mudar uma parte de você, qualquer coach do Instagram aí poderia fazer. Mas Jesus, Ele veio para fazer o que nenhum homem fez. Uma nova história, uma nova natureza. Se alinhar com a vontade de Deus é o que te faz viver as promessas. E é como eu te falei, eu posso te provar com o meu testemunho. Na adolescência eu recebi um diagnóstico de que eu teria dificuldades para engravidar. E isso, sei lá, eu devia ter uns 15 anos. Faz tempo. E ninguém sabia desse diagnóstico, somente os meus pais. Eu estava lá vivendo a minha vida no mundo, sei lá, uns 12 anos atrás. E daí um dia eu decidi ir na igreja. E aí uma pastora veio e ela profetizou sobre a minha vida. Ela falou assim, um dia você vai ter filhos, mas isso só vai acontecer a partir do momento que você casar tudo certinho, debaixo da presença de Deus. Nananana. Aí eu falei assim, eu lembro de ter concordado, falei amém. E aí eu virei as costas e falei, meu, ela tá louca, ela não sabe o que ela fala, eu não quero casar, eu não quero ter filhos. Mas vocês sabem o final disso. A jornada e os desertos são uma prova de que Deus, Ele sabe mais do que você. Naquela hora, naquele dia, Ele sabia mais do que eu. Por mais que, às vezes, algumas coisas não façam sentido. Tem fases na nossa vida que parece que não está se encaixando, que não faz sentido. Mas, quando elas se encaixam, a gente começa a perceber que o que Deus faz sobre nós, os sonhos que Ele tem sobre a nossa vida, é infinitamente maior e melhor do que tudo aquilo que a gente já imaginou. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E eu não estou com a minha filha e nem com o meu marido aqui, porque ele está tentando fazer ela dormir, mas eles são a prova disso na minha vida. E eu gostaria de te convidar a ficar de pé. Sabe, começa a conversar com Deus aí, eu creio que Ele tem algo especial. Esse culto foi especial. Deus, Ele não quer melhorar o teu caminho, Ele quer mudar o teu caminho. Ele quer mudar a sua história. Eu sinto que hoje muitas histórias serão mudadas. Sabe, Ele quer que você viva coisas novas. Existe algo novo, existe mais de Deus para essa noite. Existe mais de Deus para a sua vida, para o seu ano de 2023. Os seus planos, eles são pequenos. Muito pequenos. Os seus sonhos são pequenos comparados aos sonhos e os planos que Deus tem para você. Feche seus olhos. Eu quero te convidar nessa noite a entregar tudo para aquele que entregou tudo por você. Eu vou fazer uma oração, vou te convidar a repetir ela comigo.